pode se sentar. Muito bom. Obrigado, Fabinho. Isso. Bênção, quero chamar aqui o pastor Tiago. Muito bom. Se puder, chega um pouquinho a luz para nós aí, Mateus. Isso. Graças a Deus. Pastor Tiago é um amigo de fé, né? Irmão, camarada, para terminar a canção, né? Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Compartilhou aí conosco nessa manhã, está com a gente aí desde sexta-feira, a casa dele, e a gente tem podido aí compartilhar mais do que simplesmente ideias, sermões, palavras. A gente tem compartilhado o coração, a gente tem compartilhado a vida. E hoje ele vai compartilhar conosco aquilo que Deus tem feito na casa dele, na comunidade onde ele serve, através dele e nele, não é? E a gente tem sido muito abençoado pela disposição do Tiago. Tiago é um homem corajoso, não é? Que tem enfrentado grandes desafios com a sustentação da mão do Senhor. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar por ele, pela casa dele. Deus, quero agradecer o Senhor pela vida do Tiago, da Bianca, do Samuel, da Sara. O Senhor abençoa essa casa de forma, ó Deus, sobrenatural, que ele possa ser o instrumento do Senhor nesse dia, em nome de Jesus, e que ele possa falar com toda graça, no Espírito. Ó Deus, que a sua palavra possa alcançar os nossos corações. Amém. Vou apresentar a minha melhor parte, né? O César já iniciou apresentando, mas fica de pé aí, né? Eu tenho que apresentar a minha melhor parte. Essa é a Bianca, uma mulher a qual Deus deu muitos privilégios, entre eles, um deles sou eu, né? Ah, glória a Deus. Meus irmãos, né? Então eu, pastor Tiago, pastor da igreja local Sal da Terra em Catalão, nasci ministerialmente aqui em cima, quando fui ordenado presbítero, quando fui chamado para essa obra, chamado para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito arder no meu coração. E hoje não vai ser diferente, né? Eu quero aqui compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, um pouquinho daquilo que Deus tem realmente colocado, né, dentro do meu coração. Eu queria falar aqui sobre essa questão de ser moldado por Deus, ser aperfeiçoado por Deus, né? E eu trouxe como um tema aqui, né, essa questão do pré-moldado, aperfeiçoado ou em aperfeiçoamento, e a relação do homem perfeito, né, o homem perfeito. Eu acho que o desafio maior é a gente acreditar que existe um homem, ou que existiu, ou que existirá um homem perfeito. Quando eu falo aqui homem, eu quero falar num contexto geral, tá? Eu quero colocar aqui o homem, criação, né? Criou Deus o homem e a mulher e o homem Deus criou. Ponto. O homem, ser humano. O Senhor, então, no princípio de todas as coisas, pré-moldou um homem. O Senhor vai lá em Gênesis 2:7 e diz: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pré-moldado, o homem aperfeiçoado ou em aperfeiçoamento, e o homem perfeito. Em que lugar, eu queria começar perguntando assim, em que lugar você consegue se colocar dentro dessas 3 colocações? Em qual lugar você tem se colocado? De qual forma você tem se posicionado? Onde você se encaixa? Em meio a essa sociedade que tem feito com que nós, né, sejamos amoldados, ou com que outros se amoldem dentro de um pensamento que não é mais tão usual, diante de tudo aquilo que nós cremos como fé, daquilo que nós cremos como conceitos, né, moral, habitual, eu não digo nem religioso. Onde é que você se encaixa dentro de tudo que nós estamos vivendo?
nessa sociedade que tem distorcido e trazido a gente para um contexto de que o certo é errado e o errado é que é certo. O homem pré-moldado, aqueles que nós falamos que estão lá fora, esses homens, né, que ainda não passaram para o lugar onde nós, né, eu acredito que aqui, se não todos, grande parte ou maioria já seja batizado, esse lugar onde nós estamos hoje, o lugar dos homens em aperfeiçoamento ou homens aperfeiçoados, né, embora num primeiro momento pré-moldados, agora nós estamos num momento de aperfeiçoamento, de homens aperfeiçoados, homens, mulheres aperfeiçoados. Como você tem conseguido? Eu quero fazer essa pergunta: como você tem conseguido lidar com essas questões lá fora? Porque nós estamos vivendo um período onde realmente essa questão do bom, do usual, tem se tornado errado. Eu testemunhei aqui hoje cedo e falei sobre uma questão que aconteceu com um pastor, agora eu não lembro a cidade, em que no púlpito ele falou sobre menino ser menino, menina ser menino. Isso é algo normal, não é usual, do cotidiano. Nós não temos nada contra minorias, nós não temos nada contra aqueles que pensam diferente de nós, muito pelo contrário, nós amamos. Nós só não concordamos como eles não concordam com a gente, em muitas questões. Mas esse pastor foi chamado pelo Ministério Público para ir lá esclarecer o porquê dele falar que menino é menino e menina é menino. Tem alguma coisa mais normal do que isso na face da terra? Essa inversão que está acontecendo está mostrando que esses homens pré-moldados ainda não conseguiram ser aperfeiçoados, ou não estão querendo ser aperfeiçoados à maneira que se deve, ao ponto de ter e viver o exemplo do homem perfeito. Tem um homem perfeito, gente? Existe um homem perfeito? Fala aí, vocês acham que existe um homem perfeito? Existe ou não existe? Existe. Existe. Nós vamos falar daqui a pouco dele. Nós estamos crescendo em graça, em estatura, em direção a esse homem que é perfeito. Então nós temos vivido um período de tempo onde o modelo ou o molde para o homem se perdeu, nos seus próprios desejos carnais, desejos da nossa própria vontade. E aí nós vamos lá atrás no homem pré-moldado, no Adão, na Eva, e aí nós vamos ver aqui esse homem que, modelado pela mão de Deus, se corrompeu e agora ele quis usurpar o lugar de Deus, ou se colocar acima de Deus. Porque quando nós falamos assim, né, do homem pré-moldado, Adão, o que foi oferecido lá para Eva foi assim: essa árvore aqui, ó, você comer dela, você vai conhecer o bem e o mal, você vai se tornar ali igual ou semelhante a Deus. E aí, nós já vivíamos isso, porque o Senhor nos fez a imagem e semelhança, Ele nos moldou a imagem e semelhança, nós não precisávamos mais querer nada. A gente não tinha que, o Adão e a Eva ali, não precisava mais buscar nada. E nós, muitas vezes, nos colocamos nessa condição de pré-moldados, porque aqueles que nós intitulamos lá, os seculares, né, que nós na nossa linguagem crenteja aqui, aponta lá os irmãos que estão lá, perdidos, né, tudo isso, eles têm vivido isso, né, o pré-molde, né, o homem que viveu e que vive ainda no apartamento de Deus, porque eles não se reconciliaram através de Jesus Cristo. Então eles vivem ainda esse apartamento. E na verdade, né, o que Adão e Eva queriam e é o que nós também às vezes queremos é simplesmente ser independentes de Deus, porque é isso que as pessoas lá fora querem, se tornar ou continuarem sendo independentes de Deus. Enquanto agora nós passamos para dentro do nosso âmbito, como nós estamos aqui sendo aperfeiçoados, nos tornando perfeitos, nós queremos depender totalmente. E se não queremos, nós precisamos querer isso, depender totalmente de Deus. Depender totalmente de Deus. Quando nós queremos usurpar o lugar de Deus, nos assimilar a Deus ou estar acima de Deus, nós tomamos uma posição luciferiana. Quem queria isso? É o Satanás, é o Lúcifer. Quem queria ocupar o lugar de Deus? Ou quem queria... Ele não queria nem ser igual, né?
Ele queria um trono, né, ali acima de Deus. Quando nós não estamos na dependência, quando nós tomamos essa iniciativa, ela é totalmente diabólica. E esse é o papel do homem pré-moldado, que não vive um aperfeiçoamento através de Cristo. É totalmente satânico esse negócio de querer tomar a rédea de Deus, tomar ali o controle de Deus, tomar a direção de Deus. E Adão é esse exemplo de homem pré-moldado, corrompido e separado de Deus. Em qual lugar você tem se colocado? Qual é a condição que você tem vivido? Se era pré-moldado, agora eu quero te dizer assim, começa a buscar um novo rumo, começa a ser aperfeiçoado aí, buscar a estatura do varão perfeito, buscar a estatura do homem, o qual para nós não é o sinete da perfeição, porque lá vai falar que o sinete da perfeição era quem? Era o Lúcifer, né? Mas aquele que é perfeito, aquele que é extraordinário, aquele que é o molde ideal para nós, aquele que nós dizemos que nós somos Ele, né? Quando você fala assim que é cristão, se for ler lá na tradução da palavra, ou se for ler lá dentro da etimologia, tudo aquilo ali, vai falar que são pequenos cristos. Então somos alguém que está caminhando nessa vertente. O homem aperfeiçoado, o homem que está passando pelo processo de aperfeiçoamento, ele tem uma nova postura. Ele está buscando andar conforme, eu diria assim, né, dentro de uma linguagem mais moderna, um upgrade. Nós vamos buscar então esse upgrade, onde nós agora vamos viver o sacrifício de Cristo, através do sacrifício de Cristo, evidenciar a ressurreição de Cristo. Porque nós nos tornamos então novas criaturas, nós nos tornamos novos homens. Nós agora então não fazemos mais parte daquilo que era velho, pré-moldado, ficou para trás. E agora então nós vamos lá para aquilo que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. E aí aqui eu quero fazer assim uma observação, porque deixar o homem velho pré-moldado não quer dizer que você tem que sair do meio ao qual você vivia. Isso aqui não está relacionado a você fazer as práticas, né, sociais que você fazia. Jogar o futebol, né, porque aí tem limitações. Não, você não pode mais jogar futebol, você não pode mais sentar lá na mesa junto com seus amigos que não se converteram junto com você. Não é assim que geralmente acontece? Quando a gente converte, a gente afasta de todo mundo. Num primeiro momento pode até ser que seja bom. Por quê? Porque nós talvez não tenhamos força suficiente para realmente nos libertar de tudo aquilo. Mas deixa eu te contar um segredo. Uma vez encontrado, né, transformado, ou começar a ser aperfeiçoado em Cristo, se você não estiver inserido lá naquele meio, quem vai pregar o evangelho para eles? Quem vai convencer o seu irmão lá, o seu amigo, de que ele precisa se tornar seu irmão aqui? Então se trata muito além de práticas, né, sociais. Está muito além de práticas sociais. É algo de transformação. É algo que vem para dentro do nosso coração e que nós precisamos entender. Quando nós vamos ler lá os Salmos e fala assim, para você não sentar na roda dos escarnecedores, deixa eu te contar um segredo. Não é lá na roda, lá na mesa onde é que seus irmãos, seus amigos lá estão, não. Aquela mesa lá, o pessoal ainda não encontrou a consciência de transformação, a metanoia que você já tem vivido. Então lá não é a roda dos escarnecedores, porque lá tudo o que é falado é das pessoas que ainda estão vivendo apartados de Deus, né, nos padrões do pré-molde. A mesa dos escarnecedores, ela é aquela mesa que às vezes está aqui dentro da igreja, onde nós nos assentamos e agora nós nos posicionamos contra o pastor. Nós nos posicionamos contra aqueles irmãos que têm algum papel de liderança, aqueles irmãos que às vezes têm se colocado à disposição da nossa vida, e nós sentamos na mesa e agora nós começamos a compartilhar ali da vida do irmão de forma negativa. Não falo nem a questão somente pastoral ou de liderança, mas até mesmo de um irmão que fala do outro irmão sentado naquela mesa. Essa é a mesa do escarnecedor. Porque é alguém que deveria estar em aperfeiçoamento, mas está fazendo velhas
práticas. Ele não se tornou uma nova criatura porque ele está compartilhando do falar mal, e já não tem que haver mais mal nesse coração. Então essa mesa aí é a mesa do escarnecedor, aquela lá fora não. Lá é normal. Lá fora é normal. Você tem que sentar lá e não se corromper. Você tem que sentar lá e conseguir ser diferente. Agora, quando se senta nessa mesa e acaba fazendo tudo isso, falando, criando situações, circunstâncias desagradáveis contra aqueles que estão ao seu lado, aí sim. Quando nós nos tornamos novas criaturas, ou nova criação, agora nós já, os homens que estão em aperfeiçoamento, ou esses homens que não são mais simplesmente pré-moldados, nós vamos então entender que tem novidade para nós, tem novidade de vida, as coisas antigas para nós não nos influenciam, muito pelo contrário, elas nos motivam. Aí eu pergunto, você tem notado aí na sua vida essas novidades? Você conseguiu entender, encontrar, sentir, perceber isso em você? Que você é diferente? Que você está realmente vivendo essa novidade de vida? Então eu quero te dizer assim, parabéns. Você é um cara que está, um homem, uma mulher que está num processo de aperfeiçoamento. Se você não sentiu que é diferente, a sensação, o sentir, muda de vida, converte. Sai desse negócio aí de ser simplesmente pré-moldado. Vamos viver o aperfeiçoamento que vem da parte de Deus. César me levou lá para pescar, ali na chácara do irmão Ronaldo, Bênção demais. E o Senhor sempre testifica, porque eu sempre subo para compartilhar tanto em outras igrejas, tanto aqui quanto lá na nossa comunidade local, lá em Catalão, com aquele friozinho na barriga. E eu falei para Deus, se for para eu subir lá sem esse frio na barriga, nem me deixa subir, porque isso mostra uma responsabilidade. E aí o Senhor sempre testifica no meu coração para que eu me sinta um pouco mais tranquilo, um pouco mais à vontade. E quando nós estávamos lá, eu fui usar o banheiro na casa lá, na roça do irmão. E quando eu entrei, estava escrito lá um versículo do qual eu tinha colocado aqui para mim compartilhar com os irmãos. Estava escrito no vidro do banheiro, com a caneta. E eu falei, glória a Deus. Deus está apontando. Deus está mostrando. E aí fala assim, lá em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falei, aleluia. Você tem conseguido experimentar essa vontade de Deus? O homem aperfeiçoado, ele passa por um processo, como eu disse aqui, de metanoia, de transformação da mente. E agora, então, ele já vai ser, para o povo secular, nós temos que ser realmente esse povo doido. O que nós estamos fazendo aqui? Agora são 7 horas da noite, a gente podia estar em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas, como qualquer um que é pré-moldado. Mas nós passamos um estágio de consciência diferente. Nós aprendemos coisas diferentes, nós sentimos, principalmente sentimos, coisas e emoções diferentes. Nosso prazer não está lá, nosso prazer está em congregar, em ter algo em comum, em sermos um em Cristo. E essa transformação da mente, ela inicia nessa jornada, quando nós nos tornamos aqui, como o apóstolo Paulo fala, embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu também aos Coríntios e falou dessa forma, Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Aí agora eu volto lá atrás, aquela mesa que você tem que estar sentado, aquele lugarzinho seu lá, ele tem que estar vazio, porque você começou agora a ter uma transformação de consciência, uma transformação de mente. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, você precisa permitir, na estatura do varão perfeito,
ser esse mediador ou intermédio entre Deus e aquele que ainda precisa alcançar, aquele que precisa entender. E isso tudo porque é por amor a Cristo, para que todos tenham o privilégio de se reconciliar através desse aperfeiçoamento. Todos tenham condição de chegar a se reconciliar através dessa consciência, através dessa transformação de mente. O homem aperfeiçoado ou em aperfeiçoamento, ele precisa ter uma consciência e nós não podemos negligenciar isso. Nós estamos vivendo um tempo onde nós vemos em muitos lugares as pessoas não querendo ter o comprometimento. Compromisso é fácil. Palavra do reverendo César, do café inglês lá, isso me marcou desde a primeira vez que eu ouvi ele falar sobre a galinha lá para o ovo e o porquinho ser o comprometido lá, dar a vida para virar o bacon. Jesus Cristo, lá em Gálatas, ele fala assim, o apóstolo Paulo, a carta que ele escreve aos Gálatas, ele fala assim: fui crucificado com Cristo, ponto. O que significa ser crucificado com Cristo? Significa que nós entregamos a vida, literalmente, pelo Evangelho. O apóstolo Paulo também fala sobre desgastar a sua vida, sobre ver os seus dias se esvaindo em favor do Evangelho. E é isso que o homem aperfeiçoado ou o homem em aperfeiçoamento vive. Não tem como mais, nós não temos tempo de ficar aqui negligenciando a palavra de Deus e o cristianismo na essência dele. Nós temos que ser crucificados com Cristo, literalmente. Assim, continua, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A nossa consciência é tão aguçada, através dessa unção que há do Espírito Santo de Deus, que agora então nós entendemos que como Cristo é filho, nós também somos filhos, nós nos tornamos esses embaixadores com Cristo, e agora então quando vem alguém e me oferece uma cruz, eu já dou logo a mão, bate aí logo uns 2 pregão, porque eu tenho convicção de quem eu sou com Cristo, em Cristo e por Cristo. O homem pré-moldado não vem para a igreja para poder tirar benefício. É como César disse no início, ele vem aqui para morrer em favor do outro. A consciência tem que ser essa. Não tem mais tempo de brincar, de ser cristão, de ser um pequeno Cristo. Não tem tempo de falar. A palavra gospel, para mim, eu acho que já não cabe mais no nosso meio, porque distorceu tudo. Virou moda. Então a palavra cristão também não pode virar moda. Existe uma cruz. Ela te foi entregue. E essa cruz ela precisa ser usada da forma correta. Nós talvez estamos vivendo um período ainda do catolicismo romano, onde o Cristo está pregado na cruz, e aí nós vamos o tempo todo falar sobre esse Cristo de uma forma fragilizada. Eu tenho um segredo para te contar. Aquela cruz foi necessária por minha causa e por sua causa. 3 dias morto. E aí a importância maior vem no ressuscitar. Por isso que ele é perfeito. Alcançou a estatura do varão perfeito. Ele é a vara de medir. Ele é o molde perfeito. Jesus Cristo é o homem perfeito. 100% Deus, 100% homem. Nós não vamos entrar nessa vertente, até porque nós já sabemos disso. O homem perfeito, às vezes falar disso atesta assim, meio que uma loucura, Existe homem perfeito? Não, principalmente as mulheres. Se eu for perguntar para elas aqui, existe homem perfeito? Se for pro lado do homem aí, a Bianca já balançou a cabeça ali, que eu dou trabalho, filho. Só um pouquinho, mas dou. Nada fora do usual. Então, atestar que existe o homem perfeito parece, aos nossos olhos naturais, algo assim impossível. Porém, nós temos Jesus Cristo como essa vara de medir. E essa vara, como exemplo, nós devemos o tempo todo
ter ela evidenciada na nossa vida. Efésios 4:13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios que viviam na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, não viva mais como pré-moldado. Agora você tem que subir um patamar aí, não por ser melhor do que ninguém, mas por ter alcançado uma consciência, por ter alcançado uma maturidade em Cristo, e agora então você vai viver de forma a buscar essa medida da plenitude de Cristo, no servir ao Deus, de servir a um Deus, de servir a Deus. Nós temos em comum compartilhar do pão, compartilhar do cálice, e Jesus Cristo se eu pudesse falar que o pão é um fruto, como eu falei cedo, ou então talvez o suco da uva que é espremido ali, que representa o sangue de Cristo. Se nós tivéssemos uma condição, nós estaríamos assim, dessa forma, compartilhando muito além do que nós, dentro da nossa pequenez, podemos compartilhar. Nós estaríamos ali tendo algo em comum, literalmente, numa comunhão plena, ao ponto de entregar ali o sangue. Jesus Cristo como homem, para nós passar a régua nesse negócio aí de que o homem pode sim e vai alcançar em algum momento essa estatura, ainda que nós estejamos em transição de aperfeiçoamento. Jesus Cristo foi 100% homem, e quando ele foi 100% homem, Jesus cresceu em sabedoria, em estatura, em graça, ele aprendeu e ensinou. Jesus Cristo trabalhou, ele descansou, ele sorriu e ele chorou. Inclusive tem um versículo que diz assim: Jesus chorou. 100% homem. Se alimentou, sentiu fome, ele se sujeitou a todas as novidades que estavam propostas a um homem experimentar. Foi levado para um deserto, foi tentado, no extremo. Quem aqui jejua? A hora que você mais vai ser tentado é nessa hora. Provado. É nessa hora. É porque é a hora que seu corpo está vulnerável. Jesus Cristo foi esse homem que ficou 40 dias. Fica aí 40 dias, filho, no deserto, solzão quente, batendo na sua cabeça, sem água, sem comida. E aí quem aparece para você lá é o próprio, o vermelhinho. Você conseguiria resistir? Então Jesus é esse homem perfeito porque ele resistiu. Nem só de pão viverá o homem, não tentará o Senhor teu Deus. Ele foi, é isso que nós estamos buscando em todo tempo. Jesus como Deus, 100% Deus, ele não, em nenhum momento, ele usurpou do poder de Deus para poder suportar essas coisas. Muito pelo contrário, ele abriu mão de todas elas para que ele pudesse ser essa medida perfeita. Nós vamos nos tornar perfeitos. Todos nós vamos ser aperfeiçoados porque ser perfeitos porque a palavra de Deus nos garante isso. E aí agora eu queria te convidar a abrir aí a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 42. Onde fala sobre o corpo da ressurreição. Quando nós estamos buscando essa estatura do varão perfeito, é aí que nós queremos chegar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre um alvo, ao qual ele tem os olhos voltados para esse alvo, é justamente esse lugar que ele quer acertar. Assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória.
É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiro, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, e o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Eu quero até continuar lendo aqui. Aqui no meu celular eu coloquei só até o 49, mas eu quero continuar lendo. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, e grande é esse mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista do incorruptível, de incorruptibilidade, e aquilo que é moral se revista mortal, se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ponto. Onde nós vamos chegar? Buscando a estatura do varão perfeito. Na perfeição. Quando? Quando Jesus Cristo voltar a nos buscar, Ele vai ressuscitar primeiro aqueles que dormem. Posteriormente, nós teremos um corpo glorificado. E agora, então, nós alcançaremos a estatura de quem, gente? Do varão perfeito. Por quê? Porque nós entendemos hoje. Jesus Cristo está voltando há mais de 2000 anos para um monte de gente. Às vezes nós não vamos ver o céu se abrindo, mas Ele vai voltar para nós. Não tem tempo mais. Cada dia se torna mais evidente. Deixa eu te contar um segredo, você não tem mais tempo. A partir do momento que você soube que Jesus Cristo morreu por você, você tem que assumir o seu papel de cristão e ser viver essa vida em busca de aperfeiçoamento. Jesus Cristo pode voltar para qualquer um a qualquer momento. E aí seu corpo vai ser glorificado? Aí é que está. Você tem buscado a estatura do varão perfeito? Uma certeza que eu tenho é que nós é tudo atrapalhado. Uma certeza que eu tenho é que aqueles que estão lá fora apontam muito o dedo, principalmente para nós, né? Eu falei aqui cedo que eu, jovem, no auge dos meus 38 anos, agora que a barba está branqueando, o colesterol não deixa, agora que eu resolvi o colesterol deixar, a barba branquear, né? As pessoas às vezes olham para esse jeito nosso um pouco mais, né? Isso aqui não é falta de respeito, né? Às vezes nós temos... O pessoal acha que a gente tem que subir aqui engessado. Muito pelo contrário. A conversão alcançada, a conversão, essa transformação da mente, ela começa de dentro para fora. E ela nunca vai ser evidenciada, nunca vai poder ser evidenciada por uma roupa, por um jeito de falar, por um jeito de andar. Mas eu tenho certeza que ela vai poder ser evidenciada pelo meu caráter. Por aquilo que eu sou, por aquilo que, né, pelo estender a mão e falar, bate 2 pregão aí, ó. Eu estou crucificado com Cristo.
algo que César falou agora mesmo sentado lá, e agora eu quero compartilhar isso, e eu fico muito calado quando eu estou perto dele, né? Eu escuto mais porque eu sou muito edificado sobre essa questão da consciência, né? E ele usou ali 5 bifes lá dentro da panela e tem 6 pessoas para comer, né? Tava eu, ele e o Marcelo sentado lá e ele falando, e isso entra no meu coração. Eu consigo ouvir isso e ruminar esse negócio ao ponto de a nossa consciência, né? Essa consciência de novo homem, de aperfeiçoamento, nos leva a não comer, né, nenhum dos bifes, porque nós vamos deixar lá para o outro. Aí a nossa consciência, dentro do nosso convívio ali, a nossa roda não é a dos escarnecedores, ela está tão aguçada que periga chegar lá, um ou 2 que estavam faltando para comer, e os bifes estão tudo lá. É disso que se trata. É disso que se trata. De entregar, de abrir mão, de ter consciência que nos difere do animal, do pré-moldado, né, de simplesmente uma criação e nos tornar filhos. É a consciência de que nós abriremos mão da nossa vida, abriremos mão daquilo que para nós parece ser agradável em favor do outro. Para concluir, eu queria te dizer que nós nos tornaremos assim perfeitos como Cristo, porque a nossa busca, ela deve ser mantida, essa busca pela estatura do varão perfeito. Quero reafirmar isso. Tenha os seus olhos voltados para Cristo. Pega tudo que de melhor a casa do César tiver para te oferecer e usa como exemplo. Aquilo que for, né, usual, porque ele está num processo também, eu estou num processo de aperfeiçoamento também. Você não evidencia aquilo que é ruim. Pega o exemplo que é bom. Porque nós também temos essa facilidade de evidenciar o ruim para justificar a nossa falha. Deixa eu contar para você. Ruim todo mundo é. Não é tudo aqui. Mas pega o que é bom. Absorve o que é bom. Absorve essa entrega, essa dedicação. Porque eu tenho certeza que o que ele tem absorvido de Cristo é isso. O melhor que ele poderia compartilhar com todo mundo. É isso que eu tenho buscado. Sem dificuldade nenhuma. Pega tudo aquilo de melhor eu falei hoje aqui e aplica na sua vida. Que não vem da minha parte. Por mim eu não teria nem condições de estar falando. Mas pega tudo. Pega tudo que vem de Cristo e aplica na sua vida. Em todos os lugares que você estiver. Em todos os momentos que você estiver. Para ir um pouquinho além, eu quero te falar assim. Quando você for fazer algo, fala assim: Cristo faria isso comigo? Nós temos consciência. Nós temos consciência. Cristo, o Senhor faria isso aqui comigo? Se a consciência bateu e Cristo não faria, sai correndo, cilada, faz também não. É simples, a estatura do varão perfeito é essa, a vara de medir, coloca ele do seu lado para ele caminhar junto com você, e aí você vai fazer. Eu faria, Cristo faria isso com a minha esposa? O Senhor faria isso aqui com ela? Não, então também não vou fazer. Com meu filho? Então também não vou fazer. Com meu amigo? Com meu sócio? Com meu patrão? Então também não vou fazer. Ofereça o que de melhor Cristo te deu. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé aí, deixa eu orar e aí o César também finaliza aqui. Amém? César, quero te agradecer mais uma vez, porque você sabe que para mim isso é assim, um exemplo. Não estou aqui para encher bola não. Mas eu acho que honra é honra. Deus me ensinou a honrar. E se tem alguém que eu me espelho em questão ministerial, até pela proximidade, é vossa reverendice. É um privilégio caminhar do seu lado. Marcelo, de vez em quando eu choro as pitangas para ir lá, ele está lá em Goiânia, o telefone, né, fica lá 1h, 1h30, ele dando comigo, aí eu falo: não, Marcelo, e aí vai. Mas é um privilégio compartilhar minha vida com vocês. É
É um privilégio poder estar aqui e falar, né, um pouquinho disso. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor primeiramente pelo privilégio, né, por ter aflorado na minha vida e na vida da minha esposa, dos meus filhos, esse ministério maravilhoso que é servir. E eu quero aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, apresentar cada um desses irmãos que estão aqui, para que eles possam entender que as nossas vidas, que a minha vida, que a vida de cada um deles, precisa ser entregue, assim como Cristo entregou, se isso for necessário. Que em tudo a consciência, Senhor Deus, de servir não esteja relacionada em nenhum momento com o trabalho. Aquilo que dá trabalho nós não queremos, né? Nós entendemos que servir, que entregar, que, Senhor Deus, cuidar é muito melhor, ainda que isso custe as nossas vidas. Traz sobre cada um a consciência, a medida e a estatura do varão perfeito que é Cristo. Traz sobre cada um de nós, Senhor Deus, esse toque suave da Tua mão, essa unção que é derramada através do Espírito Santo da promessa, essa consciência de pertencimento ao Senhor, de que agora nós somos filhos, que nós somos embaixadores com Cristo e de que todas as coisas aqui nessa terra nos pertencem. Senhor Deus, que a gente venha dar vazão ou dar ao inimigo das nossas almas algum tipo de poder, porque não existe nele esse poder. O poder foi dado para nós, para pisar a cabeça dele. Então, em nome de Jesus, que a estatura do varão perfeito venha a ser manifesta em nossas vidas a esse ponto, ao ponto de nós derrotarmos tudo aquilo que nos é apresentado, Senhor Deus, como facilidades de vida. Que nós não sejamos mais pré-moldados, mas que nós sejamos agora esses homens e mulheres que estão sendo aperfeiçoados até alcançar a estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, eu te agradeço. Que em tudo o Senhor seja, tudo o Senhor seja esse molde para nós no decorrer dos nossos dias. Amém. César Oliveira. Amém. Amém. Graças a Deus. Quem quer ser aperfeiçoado em Jesus? Então abra o seu coração e deixa Deus fazer e cumprir em nós a vontade dele. Amém? Eu tenho dito isso, né, junto à minha esposa lá em casa, que uma das maneiras, né, de ficar exposto àquilo que é perfeito, que vem de Deus nas nossas vidas, é exatamente nas nossas imperfeições. Então é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Eu tenho certeza que à medida que a gente deixar, né, as nossas fraquezas, a nossa vulnerabilidade exposta diante de Cristo, aquilo que é perfeito se aperfeiçoará em nós. Amém? Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 6 horas da manhã. Então eu quero te desafiar a vir aqui. Eu tenho dito que antes de você conversar com qualquer uma pessoa que seja no seu trabalho, que você possa conversar e desfrutar da presença de Deus, dos seus irmãos, todas as terças-feiras. Tem sido um tempo de renovo, de graça, de virtude. Não é uma reunião específica, fechada, restrita de oração, mas é um culto aberto para que toda a comunidade possa ter esse ambiente para orar e ter uma palavra voltada para o aspecto da relação de intimidade com Deus em oração. Então venha fazer parte conosco. Todos os sábados nós temos aqui o nosso culto de jovens, Então, cabra que for jovem assim, igual o Alcindo, igual o Fabinho, está convidados, viu, meus irmãos, a ter conosco aqui no nosso culto de jovens, que é às 18 horas, né, todos os sábados. Então, que você possa ter uma semana cheia da graça, da virtude de Deus. O Senhor Jesus te abençoa, vão em paz e que Deus seja o seu guia. Grande abraço. Confiou ao seu povo o poder de por ele se revelar.
e o espalhou pelo mundo para todos os povos se manifestar.